Quem está feliz diz amém. Então vamos ver se você vai ficar feliz, né? Até aqui você está sorrindo, amém? Igreja, eu quero finalizar a nossa série de mensagens. Eu sou sincero falar para você, eu tinha ainda mais umas 2 palavras para falar sobre isso, mas eu achei por bem e também orei, né? Falei, Senhor, se eu passar mais alguma coisa com relação a isso, eu vou escrever um livro, e daí eu vou falar que vou escrever, e eu não vou conseguir escrever, e vai dar toda aquela bagaceirada, e não quero falar nada com relação a isso. Mas a igreja hoje vai ser muito importante. Eu quero finalizar com chave de ouro, amém? Amém? Eu já sentia lá na minha casa, falei, meu Deus do céu, chuva, frio, cara, tudo, cara, para promover algo, né, que de repente o povo não ia vir aqui para a gente poder finalizar aquilo que Deus queria falar. E a gente está vindo falando, já faz 6 semanas, né? A gente, só 2, acho que a gente, que ministraram aqui, alguém que não lembra agora quem que ministrou, que eu não ministrei. E a gente começou a falar sobre obediência. Primeira mensagem, falei sobre obediência, a palavra traz prazer a Deus. Falei sobre a verdadeira obediência procede do coração. Falei como é que a gente aprendia a obedecer. Como é que eu aprendo a obedecer, igreja? Repete comigo, eu aprendo a obedecer através do sofrimento. Amém? Sofrimento é a didática de Deus, não tem como. Deus não isenta ninguém. Se Deus achar que precisa, igreja, Ele vai fazer algo nesse sentido, amém? A obediência, ela atrai bênçãos. Falei sobre a obediência que como a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. A obediência nos transforma em uma bênção, amém? A bênção de Deus não está em coisas, nem em lugares. A bênção de Deus, bata-se no seu peito e diga, a bênção de Deus está sobre mim. Quer dizer, está sobre eu e você, né? Por isso que uns são abençoados, outros não. Bênção, consequência de obediência à palavra de Deus. Também falei que a obediência, ela inicia o relacionamento pela fé. Obedecer a orar, eis a questão. Eu dei alguns paralelos, igreja, sobre quartel. Falei sobre a lei dos homens, amém? Que não adianta você orar, você tem que obedecer. Fala o teu irmão, diga assim, não adianta orar, tem que obedecer. Na realidade, sem obediência não existe oração. Oração é insignificante, ela é vã, ela é vazia. É uma conversa entre você e alguém que não é Deus. Amém? É muito até perigoso, igreja, você orar quando você não obedece. Amém? Por quê, pastor? Porque talvez você está orando e você está achando que alguém está escutando. E se esse que está escutando, amém, não é Deus, pode ser uma outra pessoa. E ele vai, amém, escutar a sua oração. Ele vai escutar o que está dentro do seu coração. E numa dessas ele realiza alguns desejos do seu coração. E Deus fala, olha, Deus ouviu. Não, foi o Satanás mesmo, o diabo. Por quê, pastor? Porque você não está em obediência. Igreja, oração respondida é oração baseada em obediência à palavra. Obedeceu, orou, Deus abençoa a sua vida. Quem entende isso diz amém. Então, repete comigo assim, para você não esquecer. Não adianta orar, tem que obedecer. Falei bastante numa palavra, que eu acho que ela foi muito legal, igreja. Falei sobre as leis espirituais, os 10 mandamentos, e que nem não existe isenção para o ímpio, igreja, para ninguém. Elas são leis que independe se você é crente ou não é crente. Se você não obedece, cara, você vai acabar gerando algo sobre a sua vida, amém? Né? Então, as consequências da lei da semeadura, porque tem uma geração de pessoas que fora da igreja, que acha que, por causa que eu não sou crente, essa palavra não é para mim. Cara, não adianta, você pode ver, só verificar na vida dessas pessoas, você percebe que existem coisas que existe condenações, maldições. Por quê, pastor? Porque elas acham que estão isentas, igreja, amém? Deus, igreja, Ele é justo, né? E não é uma questão de você achar ou não achar, é que a Bíblia fala, que a Bíblia diz. A lei, igreja, ela está para todos. Como a lei dos homens, ela está tanto para quem é crente e não é crente, amém? A lei de Deus é da mesma forma, da mesma maneira, amém? Então não há isenção. Aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele vai o quê? Colher. Não adianta você plantar pepino e querer colher, cara, uva, amém? Pastor, eu colhi, plantei tomate. É tomate, cara, é o final dele, é o resultado, não tem jeito, amém? E falei também sobre casamento, dei uma pitada sobre casamento, que não basta ser somente pai, tem que participar, amém? A gente falou um pouquinho sobre essa área de pais, de filhos. Falei sobre caráter, né? Que pessoas oram, Senhor, muda o meu caráter, né? E falei que oração, igreja, não expulsa nada se não houver obediência, porque caráter, ele não se expulsa, né? As pessoas falam, expulsa o demônio do mau caratismo. Não adianta, não vai acontecer nada.
caráter é uma atitude, caráter é um princípio, caráter é uma mudança, caráter é de você tomar um posicionamento, amém, sobre. Que eu falo aqui na igreja direto, cara, a coisa mais linda que existe é o caráter, que você pode ser a pessoa mais mau caráter da face da terra, mas hoje mesmo, se você assentar a palavra e você mudar a igreja amanhã, Deus transforma a sua vida e ordena a bênção sobre a sua vida, amém? Então, só depende de você, igreja, não depende de mim, não depende do teu patrão, não depende de você trocar de esposa, de esposo, não depende de nada disso, de um emprego novo, de governo novo, não, é a Dilma, é o Temer, é o raio, não adianta, cara, é você, amém? É um princípio bíblico que Deus deixou para você, e não adianta você orar pelo seu caráter, orar, não vai adiantar nada, precisa ter uma atitude com relação a essa mudança na sua vida, amém? Falei também sobre finanças, que eu posso orar para que Deus possa me ajudar a sair das dívidas que eu contraí, mas não me salvo de obedecer o princípio que diz, não deva nada a ninguém. Igreja, Deus ele respeita princípio bíblico, Deus ele obedece, ele se move através do princípio bíblico, não adianta a gente querer engodar, querer enganar. A Bíblia diz, se você falou para alguém, a Bíblia diz, amém, que dano seu, cumpra aquilo que você falou, isso é bíblico, igreja. Na realidade, há anos atrás, a humanidade andava debaixo desse princípio. Lembra do fio do bigode? Antigamente não existia nem contrato, igreja, né? Você comprava um terreno de alguém, você falava, tal dia eu vou pagar esse terreno, vamos fazer em tantas prestações, e no dia, cara, a pessoa ia lá e pagava, e se ela não pudesse pagar, ela tinha a cara, o caráter, amém? Caráter é ter cara, pode ver o contrário, ter cara de ir lá e falar para a pessoa, eu não paguei por causa que aconteceu algo sobre as minhas finanças, mas eu vou pagar em tal dia. E a pessoa, amém, cria, acreditava, por quê? Porque ela tinha caráter, amém? E alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e a gente perdeu um monte de fatores, né? Mas que eram bíblicos, igreja, continuam sendo bíblicos, amém? Por isso que é muito perigoso aquilo que a gente fala, amém? A gente vai dar conta, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fala para onde se você vai dar conta de tudo aquilo que você fala, amém? Tudo mesmo passou, tudo, estou dentro da água, né? Uns já estão pensando, né? Mas a gente vai pedir perdão essa noite, vai que de repente o Senhor usa de misericórdia essa noite, né? Amém? Um anjo passa aqui e vai limpar toda essa tranqueira nossa, né? E falei também sobre obediência, inicia-se na mente, antes de virar uma atitude de coração, igreja. Falei sobre área de pensamentos, bati bastante sobre isso, amém? E também que a gente precisa ter o controle da mente para obedecer a Cristo de maneira integral. Lembra que eu falei que eu preciso derrubar, destronar todo argumento, igreja, todo pensamento, todo raciocínio, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que não me deixa conhecer, ser íntimo de Deus, e não me deixa ser obediente de maneira íntegra a Jesus Cristo, amém? Pensamentos que se instalam, né? Tenho falado bastante aqui na igreja sobre isso. Como é que são as portas da entrada da alma? Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, aquilo que eu sinto, aquilo gera, igreja, pensamentos, e esses pensamentos, eles se instalam na minha mente, da minha mente desce o coração, e do coração procede toda atitude, igreja, amém, do homem, amém? Eu preciso destronar aqui, igreja, hoje eu vou falar de novo um pouquinho sobre isso, é na mente, a batalha é mental. Quando eu consigo derrubar na mente, eu não ajo, amém, de maneira ímpia, de maneira, amém, como não bíblica, e eu não entro em pecado. Se eu conseguir aqui na mente destronar isso, amém, é automático, igreja, a minha atitude ela vai ser de maneira diferente. Pastor, isso me isenta da tentação? Não, amém? Mas tentação não é pecado, é isso que você tem que entender uma coisa, não vai isentar você. E eu falo, semana passada eu falei, dei o exemplo de Jesus. Jesus, a igreja, pensou dessa maneira. Ele falou assim, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. O Jesus homem, não o Cristo ressurreto. Jesus homem, igreja, ele teve um pensamento que? Ele teve um pensamento de largar, cara. Falou, puxa, esse trem, cara, está pesado demais. Estou suando gotas de sangue. Não tem como passar esse legado. Daí o pensamento veio, o pensamento era a tentação. Mas o que ele fez com o pensamento? Mas não seja feita a minha vontade. A vontade dele era um pensamento dele, desejo dele, mas seja feita a sua vontade. E aí ele foi, igreja, para a cruz. E graças a Deus que ele foi para a cruz, senão estava dentro da água. Amém? Então, precisa saber o que está dentro da sua mente, né? E hoje eu vou falar sobre 3 áreas, igreja, que a gente vai tocar bem exatamente nessa parte de mente, e automaticamente como é que se expressa algumas coisas. E falei também sobre a mente de Cristo, ela vai contra a razão, contra a lógica. Falei que nós temos a mente de Cristo,
Quem tem a mente de Cristo, amém? Quem tem a mente de Cristo, amém? Se você tem a mente de Cristo, você pensa como Jesus, amém? Você pensa de maneira, amém, espiritual. É por isso que ele fala, mas nós, porque ele fala bem assim, ó, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está fazendo uma pergunta, quem conheceu? Daí, mas nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Jesus pensa, amém? Não há uma divisão, não há uma outra forma. Se tem alguma coisa que está dividindo, é porque tem algo que não é do Senhor com relação à nossa vida. Falei sobre, na semana passada, causas da desobediência. O que causa a desobediência sobre nossa vida? Falei sobre a condenação, que abre portas de condenação sobre nossa vida, amém? A Bíblia diz que aquele que resiste à autoridade, não se submete à autoridade, amém? Ordenada por Deus, ele, amém? Resiste e traz sobre si mesmo condenação. Por quê? Porque toda autoridade é delegada por Deus. Igreja, quando você resiste à autoridade delegada por Deus, você resiste o próprio Deus. Vou falar de novo. Quando você resiste à autoridade, amém, de Deus sobre a face da terra, você resiste ao próprio Deus. Por quê, pastor? Porque você está dizendo de maneira formal ou informal que aquele que Deus delegou sobre a face da terra não deveria ser aquele. E é uma murmuração. Por quê? Porque a murmuração é você se posicionar e dizer, se eu fosse Deus, faria de maneira diferente. Quem está entendendo? Então, a gente resiste. Quando você resiste uma ordem de Deus, automaticamente a Bíblia diz que você comete um crime. Falei na semana passada. A palavra aqui é crima, que é da mesma palavra que vem o crime. E o pior é que o crime vem uma sentença, igreja, uma condenação. Um monte de gente condenada sobre a face da terra. Por quê, pastor? Por causa do espírito de rebelião, espírito de engano, né, que vem sobre a vida das pessoas, que elas têm convicção, certeza naquilo que não é, amém, real, e abre-se condenações sobre a vida dela. Falei também que a desobediência, ela nos leva à escravidão. Romanos 6,16 diz que aquele que a gente obedece torna-se escravo daquele que a gente obedece. E eu finalizei que a desobediência nos leva à rebelião, amém? É onde eu falei lá sobre, porque o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, obstinação é como iniquidade, idolatria, amém? E falei sobre esses demônios. Agora eu queria falar assim para você, para poder iniciar, para você entender. Igreja, não é fácil falar sobre isso, e eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil falar isso na igreja, amém? E principalmente de púlpito. Dificilmente, cara, se vê alguém ministrando nessa área. Por quê? Cara, porque a gente luta direto com um ser que Deus amava muito. E Ele é o pai de tudo isso que eu estou falando nesses 7 mensagens. Que é Lúcifer, igreja. O pai da rebelião é Lúcifer. Amém? A Bíblia diz que ele queria ser igual, semelhante ao Altíssimo. E de lá, ele manipulou, enganou, engodou. Amém? Manipulou de uma maneira a terça parte dos anjos e veio sobre a face da terra, para você ver o nível e o grau de quem era Lúcifer. Ele se rebelou contra, amém, o propósito original de Deus, e ele se levantou. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser Deus. Quando a gente está falando sobre, amém, essa linha, igreja, a gente bate muito na área do orgulho. E eu vou dizer para você, ninguém que é orgulhoso, o cara fala, sabe, acha que é. Só que quando você não abre mão, quando você tem assim, um ego absoluto, também, sobre algumas situações sobre a sua vida, é porque você pode estar tocado pela síndrome de Lúcifer. Quando você não abre mão, quando você não se deixa ser renovado, mudar algumas áreas da sua vida, é muito provável que tenha, cara, um espírito atormentando. Eu não estou falando de possessão, eu estou falando de perturbação. Um espírito de rebelião, um espírito de engano, como eu falei na semana passada. Saul tinha certeza e convicção de que o que ele estava fazendo era o correto. 2 vezes ele se levanta contra o profético, e ele diz assim, mas Samuel, mas eu fiz tudo o que Deus mandou. Não tinha feito. 2 vezes, por quê? Porque a obediência parcial, ela engana. A obediência parcial é como desobediência perante Deus. E Deus, igreja, está levantando uma geração que possa fazer o que deve ser feito de maneira integral, amém, a Ele. Então eu quero dizer para você essa noite, assim, presta atenção que eu vou falar hoje, amém. Não quero ministrar muito, porque eu quero ainda orar com você essa noite, mas tem 3 áreas, igreja, que é muito forte. Pastor, como que se instala essa rebelião sobre a minha vida? Como que essa rebeldia, ela se instalou sobre a minha vida? Tem 3 áreas, igreja, que é a razão, área de pensamentos
e em palavras. Tem mais, mas eu vou ficar só com essas 3 essa noite, para a gente poder finalizar aqui, e o resto eu vou pregar, acho que lá na eternidade, lá no céu, amém? Daí acho que vai ser na escola de discípulos, do ano que vem, que tem autoridade espiritual, que a gente tem 4 aulas, que a gente ministra nessa área. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, a rebelião, ela é manifestada de 3 formas: razão, pensamentos e palavras, amém? Igreja, olha aqui comigo, a gente precisa tratar esses 3 setores para nos livrar dessa rebelião. Por quê, pastor? O maior desastre que a rebelião ela causa é o não cumprimento do propósito de Deus em todos os setores da sua vida. Eu nunca vi uma pessoa debaixo de um espírito de rebelião, de um espírito de engano, cumprir-se o propósito profético sobre a vida dela, na área ministerial, na área financeira, na área profissional, na área familiar, amém? E o que acontece? E se não somos tratados e libertos nessa área, igreja, amém? Nós estamos fadados a passar por essa terra, mas não comer do melhor dessa terra. Vou falar de novo, nós somos fadados a passar por essa terra, mas não usufruir da bênção de Deus sobre nosso casamento, nossa família, nossas finanças e nas áreas da nossa vida. E nós vamos ser aqueles crentes, igreja, que vamos para lá, vamos para cá, vamos andar pelo deserto, mas não entramos na terra da promessa. Porque o maior motivo, igreja, do povo que saiu do Egito, é que o Egito não saiu de dentro do povo. Deus mata aquele povo, por quê? Por causa do espírito de murmuração, de reclamação, de argumentação, que existia no povo de Israel. Chegou uma hora, Deus não podia introduzir na promessa um povo que não entendia da sua soberania. E daí o que Deus fez? Teve que matar esse povo, para que a próxima geração dos filhos deles pudesse herdar aquilo que havia prometido. E às vezes eu vejo isso da mesma forma. Tem famílias que às vezes tem uma promessa, igreja, desde a avó, no pai, só que não se cumpre, igreja, amém? Por quê, pastor? Porque às vezes o filho, ele é livre, liberto dessa rebelião, dessa rebeldia, e ele se posiciona no chamado, e através dele, Deus ordena a bênção, através dele, amém, a partir dele, na casa dele. Quem está entendendo diz amém? Agora, graças a Deus, que igreja, nós podemos eliminar tudo isso que possa haver sobre a nossa casa, por um simples motivo: colocarmos nossa vida, amém, no altar, em obediência ao Senhor, em obediência à sua vontade e ao seu querer, amém? Então, primeira coisa que eu queria falar, vai lá comigo, quero falar sobre razão humana. Romanos capítulo 9, versículo 11, vai lá comigo rapidinho. Igreja, a razão, ela é uma das coisas que manifesta rebeldia, rebelião sobre nossas vidas. Pastor, eu tenho razão. Quem tem razão essa noite diz amém. Acabou a razão. Olha lá comigo. Romanos 9:11. Eu gosto demais. Esse texto fala sobre a soberania de Deus, amém? Quem crê que Deus é soberano diz amém. Então, mas olhe dessa forma que eu vou falar aqui agora. Pega aí. A Bíblia diz assim, ó: contudo, versículo 11: antes mesmo que os gêmeos nascessem, nem tinham praticado o bem e o mal. Tem uma tradução que diz assim, ó: para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que se chama, já lhe foram dito. Ele está falando aqui de Jacó e Esaú. Ele diz assim, ó: o mais velho será servo do mais moço. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, ele está começando a falar sobre a soberania de Deus, e ele está dizendo assim, ó, na maneira natural, da maneira racional, seria o quê? O mais novo serviria o mais velho. Ele diz assim, na soberania de Deus, naquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra. Deus, ele não pensa como o homem pensa. Deus, ele não racionaliza como nós racionalizamos. Ele diz assim, ó: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Agora, presta atenção, Paulo está ensinando a igreja, como ele diz assim, ó: que diremos, pois? Que conclusão que eu posso tirar de Deus? A injustiça da parte de Deus?
E Paulo diz, de modo nenhum. Ele está dizendo, por quê? Deus, ele é justo, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer da maneira que Ele faz. Deus, Ele levanta a autoridade quem Ele quer, toda a autoridade foi delegada por Ele, Ele faz da maneira que Ele quer. Ele diz assim, ó, pois Ele, versículo 15, diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia e compadecer-me-ei com compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, não depende de quem quer, da vontade, dos desejos, tampouco do esforço humano, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que ele está dizendo? Ele começa a falar à igreja contra a razão humana. Na racionalidade humana, o mais novo deveria servir ao mais velho. Deus falou, não, eu vou mexer nesse troço aqui, vou mudar, amém. Ele muda a igreja, ele inverte algumas ordens, amém, que Deus, ele não é um Deus de regra humana, muito pelo contrário, ele destrói todo tipo de regra, Deus odeia regras, e ele fala assim, vou inverter, o mais velho vai servir ao mais moço, e vou fazer, eu amo mais a Jacó do que Esaú, estou a fim de amar mais ele do que o outro, tem alguma coisa a ver, algo injusto com relação a isso? Ele falou. Daí Paulo diz, não, de maneira nenhuma, o Senhor é Deus, é o Senhor que tem razão, não sou eu que tenho a razão. E ali você começa a perceber, amém, que quando nós racionalizamos as coisas, que é nosso raciocínio humano, é muito provável que nós não vamos entender o que está no coração de Deus, o que realmente está no coração de Deus, o que realmente Ele quer fazer. É por isso que quando nós olhamos uma autoridade, amém, com olhos racionais, nós julgamos o homem, e nós não conseguimos perceber o que está por trás dele, e não se submetemos ao homem. Por quê? Porque julgamos pela razão. Não, mas ele é um líder, ele é um patrão, ele é meu esposo, ele é meu pai. E quando eu olho com os olhos da razão, igreja, automaticamente eu tenho um sentimento de justiça própria, e eu entro, igreja, num patamar de argumentação, de racionalização, e é muito provável que você se rebele com relação àquilo que Deus determinou para a sua vida, como bênção para a sua vida, porque como portas de condenação se abrem quando nós quebramos o princípio de autoridade, da mesma maneira ela se abre, amém, ela se abre no mundo espiritual, igreja, de bênção, para que eu e você caminhem, quando você obedece irrestritamente aqueles que Deus colocou sobre a face da terra, para você poder obedecer a eles. Quem está entendendo diz amém. E ele continua dizendo, veja que o texto comigo, ele continua dizendo assim, ó, porque a escritura 17 diz a Faraó, olha só, ele está dizendo assim, ó, lembra de Faraó, quando Moisés chega perante a Faraó, lá antes dos mandamentos, que ele vai dizer, falar para poder retirar o povo do Egito. Daí ele chega com várias, ele chega Moisés e chega Arão perante Faraó, mas a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. E Deus, ele diz assim, ó, porque a escritura diz a Faraó, por isso mesmo eu te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece a quem lhe apraz. Sabe o que ele faz muitas das vezes? Ele endurece o coração de algumas pessoas, de algumas autoridades, de algumas situações, de um esposo, de um pai, no mundo aqui. Para quê, pastor? Para ver até onde que você vai com a sua obediência. Ele falou assim, eu endureço o coração de quem me apraz, para poder tratar a vida de algumas pessoas, para ver se o que há sobre ela, se é rebelião ou se é obediência. Se ela obedece porque eu sou soberano, e porque se ela entender de soberania, ela vai obedecer essa autoridade, porque não há autoridade que não venha de mim, eu ordenei essa autoridade. Não é o Satanás, não, sou eu que fiz isso na vida dessa pessoa. E ele continua dizendo, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem resistiu à vontade de Deus, igreja? E agora aqui, igreja, ele pega mais pesado comigo que você. Isso é para nós essa noite.
quem és tu? Olha para o teu irmão e diga assim: quem és tu? Vira para o outro lado e diga assim: quem é você? Fala assim: homem. Ele diz assim: para discutir, para questionar com Deus. Porventura, pode o objeto perguntar o que fez? Por que me fizeste? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um para a honra e outro para a desonra? Uau! Ele diz assim: quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? Que quer discutir com Deus? Que quer questionar com Deus? Que se levanta contra as autoridades sobre a face da terra, querendo julgar a vida daquela pessoa, porque no teu questionamento, no teu argumento, na tua razão, amém, você acha que não deveria ser ele ter sido posto naquele lugar. Quem é você? Você está dizendo que eu errei, Deus está dizendo. Você está dizendo que eu sou falho. Você está dizendo que eu sou mau caráter. Todas as vezes que nós discutimos com Deus, nós colocamos Deus no mesmo nível que nós, e ali Ele não é mais Deus. Nós se transformamos em Deus. Na realidade, se transformamos no próprio diabo sobre algumas situações. Toda vez que uma mãe discute com o filho coisas que simplesmente ela deveria ter autoridade de dizer para ele fazer, e começa os dois, a filha e a mãe, a discutir, a mãe se coloca no mesmo patamar da filha, e a mãe perde toda a autoridade. Ela naquele momento não é mais mãe, naquele momento ela é uma qualquer, dentro daquele grau, amém, de discussão. Quem está me entendendo, diz amém. Vocês estão entendendo? Sabe, igreja, se você pudesse saber o que está no coração de Deus, talvez a gente iria fechar a nossa boca em muitas áreas assim. Tem muita gente em condenação, em escravidão, em rebelião, porque não conhece a Deus. Porque você pode ver, igreja, quando Paulo diz lá em Coríntios, a luta dele, igreja, para combater o que estava na mente daquele povo de Corinto, igreja, era porque eles não iam conhecer a Deus e automaticamente não iam obedecer a Cristo Jesus. Ele falou assim: derrube esses argumentos, derrube essa racionalidade, derrube esses pensamentos que se instalaram, derrube a tua carnalidade. Ele estava dizendo assim: ó, não tem como, se você pensar dessa maneira, você não vai conhecer quem é Deus, e Deus não se move de maneira racional. Deus não é homem, igreja, igual a eu e você. Ele não vai usar de regras humanas nem racionais. Ele vai inverter algumas coisas nessa terra, para mostrar, igreja, que Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e se Ele quiser, porque Ele é Deus. A nossa função é simplesmente, sem questionar, se posicionar em submissão à sua palavra. E aí, nós vamos entender que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que não há nada de errado sobre a face da terra. Mas é muito provável que eu e você tenham um coração questionador, algo argumentador sobre a nossa vida, que vem, igreja, dessa manifestação que há sobre a face da terra, de Lúcifer. Uma síndrome de Lúcifer e seus mandados é muito forte. É terça parte dos anjos manifestos sobre a face da terra, tentando tirar você, engodar a gente, falar que não é bem assim, que não precisa, que não importa, não obedeça, não se submeta, não faça. E aí, igreja, vem a condenação. Cometemos crimes no mundo espiritual, portas se abrem, prisões elas vêm sobre a minha vida, e o espírito de rebelião se instala, e é muito forte. Daí nós somos questionadores do governo, daí o governo nos deve, todo mundo nos deve. Por quê? Porque se instalou em nós um argumento, uma argumentação, coisas que nem sabemos, não temos propriedade para falar, falamos, injuriamos, criticamos, argumentamos, coisas que nem autoridade não temos, mas pelo simples fato que há algo sobre minha vida e sobre a tua vida, de não entender que tudo que está sobre a face da terra está nas mãos de Deus. Ainda que você perca o controle, Deus nunca vai perder o controle das coisas que estão sobre a face da terra. Amém? Ainda que você não consiga funcionar em algumas áreas da sua vida, Deus ainda mantém o controle de todas as situações. Ele só está esperando uma coisa de você e de mim. O que, pastor? Obediência irrestrita, total,
sem questionamento, sem argumentação, sem racionalização. Por isso que a gente precisa viver uma vida pelo Espírito, igreja. É Ele que Ele espera de mim e de você. Amém? Quem está entendendo diz amém? Então veja comigo, repete comigo: Deus sempre tem razão. De novo, Deus sempre tem razão. Repete comigo: a palavra de Deus sempre tem razão. De novo, a palavra de Deus sempre tem razão. Mas quando, pastor, que a palavra de Deus tem razão? Quando nós lançamos fora a nossa razão humana, os nossos raciocínios lógicos. Por quê? Primeira coisa, a razão, ela nos leva a três coisas, igreja: a injúria, a difamação, amém? E ela nos leva, igreja, a condenação. Ela nos leva, igreja, a rebeldia do homem contra as autoridades se manifesta. Razão, pensamentos, palavras. E se nós não reconhecemos a autoridade, igreja, nós vamos dizer palavras injuriosas, difamatórias, sobre vida de pessoas. E a Bíblia diz assim, que a língua, amém, ela gera bênção e ela gera vida e morte. E aí que começa a entrar o mundo espiritual em tudo isso. Igreja, que nós temos, amém, quando a gente injuriar é ofender a dignidade de alguém, é ofender o caráter de alguém. Injuriar, igreja, amém, ela gera de um raciocínio lógico. E tem pessoas que elas não têm papa nas línguas. Qualquer coisa ela fala, qualquer coisa ela argumenta, qualquer coisa ela retruca, qualquer coisa, amém. E só que aquelas palavras, igreja, elas vão gerando maldições no mundo espiritual. E um dia ela vai ter que dar conta de tudo isso. Na realidade ela já está dando conta, porque ela vê na sua vida que não tem acontecido aquilo que Deus quer ordenar, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, pela injúria que procede da razão, amém, humana. Eu vou dar um exemplo, vai lá comigo, Gênesis 9, rapidinho. A gente conhece bem esse versículo, mas eu quero só pausar de referência. Gênesis capítulo 9. Repete comigo assim: razão humana e autoridade de Deus não combinam. Aqui a gente vê bem certinho, igreja, quando o filho de Noé, ele usa a razão. Repete comigo assim, ó, amém. Cão tinha suas razões. De novo, cão tinha suas razões. Talvez está aqui essa noite e diz assim: pastor, mas eu tenho as minhas razões, vamos me separar dela. E eu quero dizer para você assim, que você não tem razão, que quem tem razão é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que você casou, você tem que ficar com ela até que a morte vos separe. É a Bíblia que tem razão. Mas olha a razão de cão. A Bíblia diz que ele injuria seu pai. Seu pai estava bêbado, amém, e estava em pecado. Quer dizer, cão tinha razão do quê? Falar para os irmãos deles: olha, meu pai está bêbado. Foi lá fora falar: meu pai está em pecado. Ele tinha a sua razão, sim. Mas olha lá comigo, igreja, Gênesis 9, 20. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro da tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Igreja, ele tinha razão de injuriar o seu pai, mas ele não tinha razão no âmbito espiritual de quebrar o princípio de autoridade. Nem sempre a razão ela tem algo a ver com a direção de Deus sobre uma causa. Igreja, toda vez que você tem razão sobre uma situação, ore para que se repente essa razão não é somente uma racionalização, algo natural que gerou, amém, de algo que você aprendeu na internet, na escola, ou se isso é algo bíblico, ou se como que Deus pensa com relação a isso. Porque se todos nós andarmos segundo a razão humana, eu digo para você, nenhum dos nossos casamentos, cara, vai até o final. Ninguém fica em igreja nenhuma, ninguém fica em trabalho nenhum, ninguém fica com seus filhos muito tempo, abandona. Por quê? Porque, igreja, nós temos N razões para nos separarmos, para sairmos do trabalho, para sairmos de uma igreja. Temos N razões.
Só que a razão e submissão à autoridade são duas coisas totalmente diferentes, que você precisa pesar isso no mundo espiritual. Amém? E a Bíblia diz, igreja, que Cão, né, tinha suas razões, quebra princípio de autoridade, e ali se instala uma maldição, a Bíblia diz. Pode ver, a palavra de Deus diz assim: vem a maldição sobre a vida de Canaã, que era a descendência de Cão. Por quê, pastor? Porque ele quebrou o princípio de autoridade. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa lançar fora toda a razão para poder conhecer Deus como autoridade. Números 12, vai lá comigo rapidinho. Números 12, a Bíblia diz assim, também um texto bem conhecido. Aqui está cheio de razão, igreja. E é interessante que quando a gente olha, amém? Talvez eu e você, numa posição como estava de Miriam e Arão, nós íamos ter talvez uma mesma posição. Por quê? Porque nós teríamos razão. Olha lá comigo, Números capítulo 12. A Bíblia diz assim, ó, versículo 1 a 3. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés, falaram contra, murmuraram contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. Eles disseram assim: por causa da mulher etíope que esse tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope, diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Pega aí, igreja. Miriam e Arão falam contra Moisés, com base no quê? No fato de seu irmão ter casado com uma mulher etíope. A mulher etíope era da descendência de Cão, e eles prezavam, igreja, muito aquela época da herança, da descendência. Então o que eles fazem? Poxa, nosso irmão, cara, casando com uma mulher etíope, ele vai entrar em maldição, e vai amaldiçoar toda a nossa casa, toda a nossa família. Eles tinham razão. Sim ou não? Sim e não. Eles entraram, igreja, no mérito da maldição, amém? E o que acontece? Eles entraram mais uma razão. Arão e Miriam eram irmãos mais velhos de Moisés, e naquela época, como nós falamos no texto, o irmão mais velho, amém? O irmão mais novo deveria obedecer o irmão mais velho, e eles se posicionam naquela cadeia de autoridade, e eles começam a dizer: olha, Moisés, você deveria se sujeitar a nós, porque nós somos irmãos mais velhos. Só que o que eles fizeram? Eles erraram, igreja, a cadeia de autoridade. Na família, Moisés deveria obedecer os irmãos mais velhos, mas na cadeia de autoridade de Deus, eles deveriam se submeter a Moisés. E a Bíblia diz assim, igreja, amém? Quando ele se insurge contra Moisés, amém? A palavra de Deus, eles começam a falar: puxa, mas Deus só fala somente através de Moisés? Nós também somos profetas, Deus também fala com a gente. Deus, ele vem, e vem por causa da murmuração, da rebelião, da rebeldia. Ele fala assim: é verdade, eu falo também em sonhos com vocês, eu falo em visões com vocês, o profeta. Só que com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Ele está dizendo assim: vocês estão aqui como profeta, e meu servo Moisés está aqui em cima. A Bíblia diz que vem, Deus instala uma doença, lepra sobre a vida de Miriam. E mais interessante, igreja, lepra na Bíblia é a simbologia de rebelião. E a Bíblia diz que com o tempo que ela ficou, amém, Deus tratando ela com lepra, não subia a tenda da congregação. Quer dizer, a igreja ficou parada, enquanto não foi resolvido a rebelião da vida daquela mulher. Sabe o que quer dizer isso espiritualmente? Que você caminha dentro de uma igreja, e Deus tem um projeto lá dos céus para uma igreja local, amém? Deus dá uma palavra, dá uma visão, e estamos todo mundo nós caminhando na visão, e nós vamos lá, isso aí, Deus vai mover, vai fazer. Daqui a pouco aparece uma Miriam no meio do caminho. Deus vem, toca com lepra, só que enquanto não é curado da lepra, para todo o mover da igreja, para toda a situação sobre aquele local. Às vezes, o tocar da lepra, igreja, é numa família. Às vezes uma família, igreja, não consegue ser abençoada. Por quê? Porque tem um espírito de rebelião na vida de uma pessoa. Às vezes é o pai que não se posiciona como sacerdote, é tocada de lepra. Às vezes a mãe que não se submete ao marido, tocada de lepra. Às vezes é o filho que não se submete ao pai, é tocada de lepra. E o que acontece? Para todo o projeto de Deus sobre aquela casa, sobre aquela família, às vezes até naquela empresa.
Às vezes tem gente na empresa que ele é tão rebelde, igreja, que se o patrão não mandar ele embora, a igreja não avança, ela não cresce, ela não se move. Por quê? Porque está instalado uma lepra. E se a lepra não for arrancada, igreja, amém, fica parado. A Bíblia diz que o tabernáculo ficou parado. Quando ela foi tratada, curada da lepra, ele conseguiu prosseguir ao seu destino profético. Não é brinquedo, igreja, que é aquilo que a gente está falando hoje. Quando você não tem um coração obediente, igreja, quando você tem essa desobediência, vira e mexe, argumentação, amém, questionamento, igreja, você não está questionando aquilo que está passando sobre a face da terra, mas é o caráter de Deus que você está questionando. Porque se você estivesse naquele lugar, você faria diferente. Você teria um outro patrão, teria uma outra esposa, um outro marido, um outro líder, uma outra igreja, um outro... Cara, e aí você entra no patamar da razão humana. E que muitas das vezes você acha que Deus ele se move através de regras na sua soberania. Nunca. Eu faço do jeito que eu quero, tenho misericórdia de quem eu quero, eu amo um mais do que o outro. Ele falou, eu gosto de Jacó, amei Jacó, e daí? Ele falou assim, amei Israel. Por quê? Perguntaram para Deus, por que o senhor ama Israel? Ele, não sei, me senti bem. Eu falei, eu amei esse povo, pronto. Agora a razão vai dizer, mas o senhor ama Israel e o Brasil? E o Brasil, pastor? Amém. Deus falou assim, não estou afim de amar o Brasil esse ano. Não estou afim. Vou dar uma tratada naqueles crentes meia boca lá, que diz que são crentes, mas eles não me obedecem. Fala um monte de coisa, eles acham que quem vai dar algo para eles é a Dilma, é o Temer. Eles acham, amém, que quem paga o salário deles é o patrão deles. Então deixa o patrão pagar o salário deles. Eu não estou nem aí com o Brasil, não estou afim de amar esse ano não. Porque eles não compreenderam quem eu sou. Que eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E outra coisa, agora eu sou Deus aqui, amém? Eu não preciso pedir opinião nenhuma para nenhum de vocês que eu vou fazer. Nunca. E vocês, sou Deus, não me leve a mal, não são meus conselheiros. Eu sou Deus. Quem está entendendo diz amém. É isso a soberania de Deus. Não há nada de fora do controle. Ele não vai entrar num patamar. Você imagine Deus descendo aqui na terra. Agora sentar aqui, Deus sentou aqui do lado e nós começar a bombardear ele. Tá bom, quem mais? Quem quer falar com Deus aí? Você, fulano, fala aí. Deus, por que o senhor não, o cara prometeu aumento de salário e não deu? De Deus, pô, caramba, cara. E nós vamos pressionar Deus, vamos pôr ele na parede. Uns iam sair do banco e meter uma cadeirada nele. Seu filho da mãe, por que você não fez o que você prometeu? Eu dou o dízimo. Daí já começa a sacanagem gospel. Dou oferta. Olha só, sou íntegro na tua presença. Daqui a pouco ele fala, você quer que eu mostre aqui nessa tela você? Não, melhor deixa, hoje não. E murmuraram contra Moisés, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, nós também somos vaso de Deus. Porventura tem falado de Deus somente com o pastor Zé Roberto. Eu também sou vaso de Deus. E eu não tenho nada, tudo, igreja, pode ter certeza disso. Igreja, mas tem que entender que tem algo sobre a face da terra acontecendo. Tem um juízo sobre a face da terra. E esse juízo, igreja, por uma rebeldia, por um adultério espiritual, por causa da corrupção que existe sobre a humanidade, de pessoas, igreja, que acham ainda que pode fazer da maneira que elas querem fazer, e questionar o nosso Deus, e questionar as autoridades que foram delegadas por Deus, e que Deus não usa da mesma regra que eu e você. Porque se Deus usasse da mesma regra, eu nunca teria sido pastor, igreja, quando eu fui, amém, ungido pastor. Porque nem teologia eu tinha. E na racionalidade humana, todo pastor tem que ter, amém, faculdade de teologia, tem que ser teólogo. E eu não sou contra a igreja, eu creio que há uma necessidade, e depois uma libertação também, amém? Mas há uma necessidade. Só que Deus pegou, na sua soberania, Ele olhou quem eu, capacitado para ser pastor de uma igreja. Zé Roberto, é você, porque você é o mais santo que tem nessa igreja. E eu sou eu mesmo, Senhor, pode me separar? Manda aqui, no peito.
Você acha que foi assim? Nunca. Ele falou assim: amei o Zé Roberto, amei ele, vou levantar esse cabra safado, eu vou confundir aquilo que não é com isso de ação, amém? Eu vou mexer nesse trem assim, eu vou mexer nas regras, eu vou pegar bem ele, que tem passado, que tem coisas lá atrás, que tem pessoas que conheceram ele, e vou levantar ele. E daí eu me pergunto, como eu me perguntei muitas vezes: mas por que eu, Senhor? Ele falou assim: porque eu tenho misericórdia de quem eu quero, porque eu amo quem eu quero, e também tem uns que eu não gosto muito não. Eu criei e acho que criei meio errado. Daqui a pouco eu dou uma consertada nele, que se coloca no posicionamento, ele vai ter um plano comigo. E daí eu vou questionar ele. Porque igreja, o meu chamado foi assim. Eu questionei até o último que deu. Quando ele, cara, me arrancou tudo que eu tinha, igreja. Ele era o único que eu tinha. Eu falei: Deus, eu estou entregue. Quer que eu estou entregue? Porque não tinha mais nada. Faz o que tu quer da minha vida. Daí quando eu falei isso, igreja, ele começou a operar na minha vida. Ele falou: agora eu vou fazer. Porque até agora você fez muita coisa errada. Até agora você não fez nada de certo. Mas eu vou fazer algo através da sua vida. E ali eu entreguei. Não questionei mais, igreja. Não questiono métodos. Não questiono, não argumento com ele. A única coisa que eu falo, igreja, que eu tenho pregado, eu falo com a liderança é o seguinte: igreja, Eclesiastes diz: tudo que vem às tuas mãos, faz com toda a tua força. Faz com todo o teu esmero. Porque o lugar onde você vai, a Bíblia diz assim, que é lá para a eternidade. Não há obras, meu irmão. E a hora que você tem essa convicção do que você fez, o resto o Senhor vai fazer, pode ter certeza disso. E o que compete a mim e a você? Obedecer Deus de maneira irrestrita. Amém? 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 Glória a Deus. Fala, irmão, diga assim: para você viver sujeito às autoridades, você tem que lançar fora toda a razão. Amém. Igreja, então a razão nos leva à injúria e ele nos leva à rebelião. Mais um texto só sobre razão. Vai lá comigo, Números 16, rapidinho, um pouquinho para frente aí. Aqui é pior, igreja, porque aqui são líderes, cara. Você vê que a rebelião, ela não toca somente o ignorante, aquele que não entende, aquele que, amém, ele acha que, puxa, né, Deus não tem projeto da minha vida. Ela toca todas as áreas. E aí que é muito perigoso quando toca na área da liderança. Por quê? Porque igreja, existe Lúcifer, a síndrome dele, ele toca a vida de algumas pessoas que engana, ludibria, manipula, escraviza, e tem pessoas que caem, cara, nessa dele. E olha lá comigo, Números 16. E aqui você vê, igreja, que a rebelião, ela trabalha com orgulho, com a presunção. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, encheram-se de presunção. Repetindo, encheram-se de presunção. E eles se levantaram, olha versículo 2, se levantaram contra Moisés, contra a autoridade de Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade cristã, não vou falar de onde que é, mas é de alguma comunidade também de Curitiba. Graças a Deus que aqui não tem mais isso, em nome de Jesus. Aqui só tem gente obediente. Só os que são mesmo falaram, né? Uns já ficaram duvidando: será que eu sou mesmo, meu Deus do céu? Mas vamos arrancar esse bichinho hoje em nome de Jesus. Respeitados, olha, igreja, na sonoridade, homens de posição, não era qualquer um que se levantou. Eles ajuntaram-se contra Moisés, contra Arão. Eles disseram, agora, igreja, você viu o espírito de engano, cara. Eles disseram assim: basta, toda a comunidade é santa. Basta, todo mundo aqui é santo, ninguém aqui é pecador. Todos. Estou vendo as auréolas essa noite. Deus está me mostrando que espírito de revelação. Só tem santo aqui essa noite. E olha só, a igreja, eles disseram assim, amém? Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Ainda botou no do Senhor, né? Colocou o Senhor no meio. Por quê? Pois vos elevais sobre a comunidade do Senhor,
falando assim a Moisés: por que você quer se engrandecer perante eles? Quando Moisés ouviu isso, caiu prostrado com o rosto, amém, em terra. Eles concluíram, igreja. Olha só, o espírito de engano que havia nessa liderança. Eles falaram assim: Moisés chega, venha, quero conversar com vocês. Nós não vamos. Por quê? Basta. Toda a comunidade é santa, não tem nenhum, todo mundo aqui é certo, correto, ninguém faz nada errado, todo mundo dizima, todo mundo oferta, todo mundo ora, todo mundo jejua, todo mundo, só tem santo na comunidade cristã Tabernáculo Davi, todos. Daí eles, amém, o Deus está no meio deles, quer dizer, eles tinham suas razões, igreja. Só que olhe comigo, vai um pouquinho no versículo 12, daí Datã e Abirão tem uma razão mais forte ainda. Eles dizem assim, ó, eles responderam a Moisés, versículo 12, Moisés manda chamar Datã e Abirão, disseram: nós não subiremos. Versículo 13, porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra em que mana leite e mel, para nos matar nesse deserto, senão que também totalmente domine sobre nós. Além do mais, não nos trouxeste essa terra que mana leite e mel, nem nos deste deste campo e vinha herança. Porventura arrancará os olhos a esses homens, não subiremos. Uau! Eles tinham razão, igreja, no sentido do que? Existia uma palavra profética. Moisés falou assim: olha, Deus falou assim para nós, que vocês vão sair do Egito, nós vamos passar pelo deserto, rumo à terra que manava leite e mel. Mas chegou no meio do caminho, eles olharam, igreja, e não aconteceu. Eles ficaram, desculpa o termo, puto. E eles começaram o quê? A olhar, amém, porque a razão nos leva à injúria, mas a razão humana nos leva à desconfiança. E eles começaram a desconfiar do caráter de Moisés. Eu sabe uma coisa, eu acho que esse Moisés não é bem isso que ele está dizendo, não é bem isso que está falando. E é isso que acontece muito dentro da igreja, muitas das vezes, porque o pastor prega, ou alguém prega, ou fala, e fala tudo que as promessas que tem na palavra de Deus. Só que, igreja, entre a promessa e o cumprimento dela existe um caminho, amém? Só que vai passando o tempo e as coisas não vão acontecendo, igreja, como a promessa de Deus diz. E o que acontece? E aí começa, igreja, a luta, a razão humana. Eu acho que não é bem assim, eu acho que não foi dessa forma, eu acho que essa palavra de Deus foi escrita por homens, ela é uma utopia, ela não é uma verdade. Eu acho que Deus tem os seus preferidos, eu acho que Deus não está olhando muito para mim, não, eu acho que não é real, não é verdade. E daí a razão me leva à injúria, e a razão me leva à desconfiança do caráter da autoridade. Só que quando eu desconfio do caráter da autoridade, eu não desconfio do caráter da autoridade, eu desconfio daquele que levantou a autoridade, do próprio Deus. Por quê? Porque não há autoridade que não seja delegada por Deus. E eu não consigo, porque eu racionalizo, igreja. A racionalização, ela não me deixa enxergar de maneira natural ou de maneira espiritual. Eu quero simplesmente que aconteça as coisas na minha vida. E aí entra o que as igrejas têm acontecido na igreja evangélica. A maior desgraça, o quê? O toma lá da cá. As campanhas de prosperidade nas igrejas, amém? Porque ninguém quer esperar a bênção, eles querem forçar a bênção. 7 batidinhas na porta, 10 pulinhos, e não sei o que lá. E vai um bando de gente, cara, rebelde, insubmisso, desobediente à palavra de Deus. E vai lá e faz a campanha, para quê? Para forçar Deus a dar a bênção, que deveria ser pela obediência à palavra num processo. E é isso que tem acontecido, igreja. E daí quando você vai falar para ele, só que é o seguinte, meu irmão, essa caminhada entre a promessa e o cumprimento dela, vai ter N fatores para cumprir sobre a sua vida. Deus, Ele não é homem como para que minta, nem filho do homem para que se arrependa dessa promessa, mas Ele vai ser Deus. E Deus não é como um homem que vai entregar algumas coisas para a gente que não sabe nem administrar a igreja. R$500 por mês. E como que Deus pode dar 5 mil de salário para você, meu irmão? Se você não sabe cuidar de R$50, você acha que você vai saber administrar quando vir 5 mil, 50 mil, 100 mil? Nunca. E está vendo no que você é obediente, para poder gerar talvez aquilo que você tanto almeja. Mas Deus, igreja, é Deus.
Ele não é o homem. Você consegue imaginar você forçar Deus, igreja, numa campanha? 7 batidinhas na porta, 7 sexta-feira da vitória. Daí você vem 7 sexta-feira. É como se Deus também. Daí você coloca Deus assim, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Primeira semana você vai e empurra Deus um pouquinho. A vitória está lá, Deus. Fica aí. Segunda semana. E Deus já está, nossa, cara, para de me pressionar. Não, tem mais 4. Vamos, vai. Chega lá com você. Deus, aqui, Deus, tá bom, eu faço. Eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, com quem eu quero, eu amo o que eu quero, tenho misericórdia de quem eu quero, eu sou Deus. Me desculpe, igreja, mas é que eu estava engasgado com isso. Ele é Deus. É o contrário. Ele está nessas 7 igrejas olhando e dizendo: vamos ver o quão obediente você vai caminhar nessa aqui até lá. Vamos ver o quanto você vai obedecer aquilo que eu tenho mediante a minha palavra. Eu vou te abençoar. Eu sou honrado quando cumprir algo sobre a sua vida. Eu sou glorificado, as pessoas vão falar de mim, bem de mim. Eu sou, amém, que estou aqui torcendo para você. Mas sabe de uma coisa? Eu sou Deus. E você não vai me forçar a fazer o que você quer. Eu vou fazer o que eu quero sobre a sua vida, da maneira que eu quero. A única coisa que eu quero é que você lance fora toda a razão. Se você continuar racionalizando, achando que eu nunca fui esse. Eu sou muito maior. Por isso que os teus pensamentos, eles são muito menores que os meus pensamentos. Os teus caminhos são ínfimos por aquilo que eu tenho para a sua vida, meu irmão. É muito maior. Os teus sonhos, eu que tenho sonhos para você, de esperança, maiores, muito maiores. E aí a gente começa a entender quem é Deus, igreja, quando a gente começa a jogar a razão, amém, fora. Amém? Quem está entendendo diz amém. Então eu queria dizer assim para você muito forte. Primeira coisa, termino, razão é a argumentação. Lance tudo fora, igreja. Porque quando você está nesse patamar aqui, você não está falando daquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Você está falando daquele que criou essas pessoas. E eu não estou me justificando, igreja, que eu não tenho problema nenhum de trabalhar com pessoas que têm rebelião. Sou sincero a falar para você. O duro é você demover delas dessa patamar. Porque é muito difícil, igreja, porque trabalha muito forte a presunção, o orgulho, a soberba. O orgulho é muito forte. Só que daí você vê a vida dela, o resultado da vida dela. E ali você percebe, igreja, que tem algo que não é de Deus sobre a vida dela. Portas de condenação, escravidão, rebelião, crimes foram acontecidos. E Deus, Ele é o justo juiz, amém? Ele não se folga com a injustiça. Ele sabe, igreja, como fazer, da maneira de fazer, com quem fazer, e assim por diante. Amém? Amém? Um dia eu perguntei para Deus assim: Senhor, mas como é que funciona isso de obediência? O Espírito Santo falou assim para mim, muito legal, cara, aquele dia, uma coisa simples. Ele falou assim: é como você ter 2 filhos. Quem aqui é casado, tem filho, sabe o que eu estou falando. E você tem aquele filho que, cara, vira e mexe, você fala assim: filho, faça isso para mim. Não faz. Ou quando faz atrasado, faz de mau gosto. Amém? Você faz de tudo por ele e ele não dá nada, cara. Agora você tem aquele outro filho, que você chega para ele e fala assim: filho, você faz isso para o pai? Pai, puxa, a hora que o senhor precisar, estamos aí. Aquele que você pega e fala: vai, ele vai. Filho, fez. Agora eu pergunto para você, igreja. Amém? Onde o coração do pai vai estar mais suscetível a ordenar uma bênção, abençoar? Qual dos 2 filhos? Não é que ele ama mais, não é questão de amor, mas é questão de conquista, igreja. Deus é da mesma maneira, cara. É como você chegar perante ele, você já falou: Deus, eu quero agradar o teu coração. O que te agrada, pai? O que te agrada? Eu quero fazer aquilo que te agrade, pô. Eu não quero errar. Eu não quero fazer porque alguém falou para mim fazer, porque um líder disse para mim fazer, porque o pastor falou para fazer, porque disse para mim fazer. Eu quero fazer porque eu quero saber de você. E ele vai dizer: me agrada, cara, é você me obedecer. Faça a minha vontade, cara. Eu sei que é difícil, mas a hora que ele fala, cara, obedece.
Ele diz para você: vai, toma um posicionamento, cara, ele vai abençoar você. Ele quer abençoar, ele é doido para abençoar a gente, cara. Mas tem algo, às vezes, igreja, que não permite a gente dar esse passo. Às vezes é demoníaco, às vezes é diabólico, às vezes aprendemos assim. E a gente, cara, tem essa rebelião muito forte em nossas vidas. Mas eu profetizo que vai embora em nome de Jesus essa noite, amém? Glória a Deus. Igreja, já é 8 horas, meu Deus do céu. Eu nem comecei a palavra ainda. E eu tenho que falar mais 2 coisas ainda. Repete comigo assim: a razão nos leva à injúria. A razão nos leva à desconfiança. E automaticamente à rebelião. Então eu concluo, igreja, que a razão é a primeira causa, amém, da rebeldia, amém? Repete comigo: razão é a primeira causa da rebeldia. Glória a Deus, amém? E eu queria falar também sobre pensamentos. Abra lá comigo rapidinho, 2 Coríntios 10, 3. Só vou passar para o pensamento, porque nós iniciamos uma palavra só sobre isso. Depois você pode dar uma olhadinha no YouTube lá, amém? Eu acho que foi a 5ª palavra. A rebelião é manifestada através de razão, pensamentos, e ela entra, é o escoadouro para o coração, igreja. E do coração procede depois as palavras e assim por diante. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 10, 3. Talvez você está aqui essa noite perguntando: pastor, mas eu preciso obedecer também, vou falar ministerialmente, para ficar mais na boa. Igreja, pega uma coisa aí. É você que escolhe a autoridade que você vai caminhar. Vou falar de novo. Não sou eu que decido quem vai também caminhar comigo ou não. Amém? Ministerialmente falando, quem escolhe a autoridade é vocês que estão aí. Vocês que escolheram caminhar dentro do tabernáculo, caminhar com as autoridades dessa casa de oração, assim por diante. Até por quê? Porque é mais ou menos assim: o Adriano escolheu o pastor, amei a visão, estamos juntos, vamos caminhar, tenho certeza que o Senhor é meu pai espiritual, bababá, toda aquela coisa errada toda, beleza. Só que assim, ele me escolheu como autoridade, mas eu fui delegado, amém, autoridade sobre a vida dele, amém? Só que eu não tenho autoridade plena sobre a vida do Adriano. Mas desde o momento que ele pegou e falou assim, ó, ele vai me dar a autoridade, a autorização para eu direcionar, guiar e poder ser benção sobre a vida dele, amém? Então, uma coisa que eu vejo nas igrejas é assim: puxa, cara, o cara sai, não sei o que, aquela bagaceira toda, e fica aquela coisa. Meu irmão, você tem plena liberdade de escolha. Agora, é mais ou menos como o livre-arbítrio, que as pessoas pensam que ainda tem depois que se converte. Você tem livre-arbítrio até o momento que você vai descer as águas. Você desceu as águas, meu irmão, você é escravo da justiça de Cristo. Acabou. Agora, você chega no lugar, vou caminhar debaixo dessa autoridade. Fechou, meu irmão. Amém? Agora, para ser pleno, você precisa dar agora essa autorização para que ela possa conduzir. E vai chegar uma hora, não dá, eu achei que passou Zé Roberto, eu achei que não sei o quê. Cara, fechou, meu irmão. Cara, não dá para andar? Fechou, pode ir embora. Amém? Mas não sei o quê, vai me amaldiçoar, vai não sei o quê. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: a maldição não é eu que vou lançar, é a tua condução, o pós-rompimento de uma igreja. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, me abençoa. Cara, eu posso até orar por você, mas a bênção é você que vai dizer se é ou não é, no decorrer da tua caminhada. Se você não vai falar mal de mim, se você não vai quebrar um monte de princípio, né, aquela coisa. Cara, vai debaixo de bênção, meu irmão. É você e Deus. Você escolheu, Deus tem que se submeter. E ainda tem mais, fala assim: poxa, vamos caminhar junto, amém, a gente vai se mover e assim por diante. Agora, não dá, cara, ninguém é obrigado, igreja. Não é que nenhum casamento que você faz também, que você escolheu, casou, é até por essa sua vida. Claro, se você perguntar para a pessoa: então eu posso ir embora? Claro que eu não quero que você vá embora. Eu quero mais que você fique. Eu quero mais que você caminhe comigo nessa loucura santa. Claro que eu quero.
Eu quero mais que você fale, puxa, cara, eu quero ver a transformação na sua vida. Eu quero mostrar para você que é verdade aquilo que a gente está vivendo, que não é uma utopia, não é um falatório, que não é algo vão. Claro que eu quero, mas vai depender muito de você, não de mim. Porque eu fui delegado, igreja, por Deus, e eu tenho convicção, certeza disso. Quem está me entendendo diz amém. Então, ministerialmente, igreja, há essa liberdade. Amém? Eu posso estar dando um tiro no pé essa noite aqui. Então está certo, cara, mas eu não tenho problema, porque eu prefiro que você caminhe comigo, e você perceba, igreja, que eu sou uma autoridade sobre a sua vida, do que você está aqui, e a gente, cara, ficar, vamos lá, um argumentando teologicamente, porque não sei o que, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai ainda argumentar algumas situações que vai ser mais, amém, condenação do que bênção, cara. Às vezes as pessoas julgam o outro sem conhecer. Tempos atrás, uma pessoa julgou a minha vida sobre uma situação, por causa que eu falei um negócio aqui. Eu estou tentando assim, tentar falar, né, mais na boa. Daí, só que, cara, ela não entendeu o que eu falei. E se ela me conhecer, ela sabe que isso não é realidade, não é verdade. Precisa comer um pouquinho de sal junto, para a gente conhecer. Eu tenho várias pessoas que caminham comigo há anos, cara. Há mais de 10 anos já tem pessoas que caminham comigo. Eu vou dizer para você, gente que caminha com outro há mais de 10 anos, cara, a gente não é tão ruim assim. Quem concorda, diz amém. A gente não é o pior que existe. Pastor, tem coisa para melhorar? Puxa, cara, pode ter certeza. A Bíblia diz que as minhas obras, cara, elas amém, são com um pano de saco sujo, imundo, um pano de imundícia. As minhas obras. Cara, mas a gente está caminhando debaixo. Agora, você é livre. Você é livre, meu irmão. É para isso que Jesus Cristo veio sobre a face da terra, amém? Você é livre. E nessa liberdade que eu quero que você caminhe com a gente, amém? Livre para perguntar, livre para conversar, livre para sentar, amém? E a gente vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza disso, amém? E aqui, a Bíblia diz assim, no texto que a gente trabalhou, 2 Coríntios 10, 3, porque andando na carne, seres humanos, né, não militamos segundo a carne, segundo os padrões desse mundo, porque as armas da nossa milícia não são terrenas, mas elas são poderosas em Deus. Ele começa a dizer, igreja, para a destruição das fortalezas do engano, derrubando, destruindo, anulando conselhos, raciocínios vãos, filosofias, argumentos, sofismas, altivez, arrogância, pretensão, que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Você conhecer a Deus, e levando cativo todo pensamento, repetindo, todo pensamento, a obediência a Cristo, igreja, e estando preparado para punir toda desobediência, rebelião, quando for cumprida, amém, a vossa perfeita obediência. E eu falei na ministração, falei assim, a gente precisa ter o controle da mente para obedecer a Cristo integralmente. Por quê? Porque o que passa pela nossa mente afeta a nossa maneira de pensar, igreja. Repete, a mente é precursora de todas as ações. Repete, se controlarmos os nossos pensamentos, controlaremos os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Amém? A razão e o pensamento, eles estão intimamente ligados. Amém? E uma vez, igreja, cativamente, o homem ele fica impossibilitado de obedecer a Cristo. Essa obediência que a palavra de Deus diz, igreja, amém? Ela não é plena quando? Quando tem pensamentos cativos, gerados por essa razão humana, gerados por essa argumentação humana, por esse raciocínio humano, essa pretensão humana, essa fortaleza do engano, essa arrogância, como a palavra de Deus diz. Porque nós somos arrogantes quando? Quando achamos que aquilo que pensamos, amém, é um produto de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos deu a capacidade de pensar. Então diz assim, eu constituí você com uma capacidade de pensar. Agora, você pode pensar coisas que talvez não tenha nada a ver comigo, porque pensamentos foram oriundos das portas de entrada da alma. Você viu isso, você escutou isso, amém? Através de uma novela, através de um portal, de uma internet, e gerou um pensamento. Talvez esse pensamento que está aí, argumentador, racional, nem é seu. Você está pensando como alguém pensou. Alguém falou, você captou, gerou na tua mente. Só que gerou uma prisão na tua mente. E gerou uma razão. Porque esse pensamento gerou uma razão. Não, eu tenho razão. E essa razão, ela luta, igreja, contra você obedecer a Cristo de maneira integral. Amém? Amém? E eu finalizo, igreja.
E a terceira rebelião manifestada, repete palavras. Vai lá em 2 Pedro 2,10 e eu encerro. Para não ficar cansativo essa noite. E para a gente poder ir para casa mais cedo. Para você sair daqui liberto, vir animado semana que vem, amém? Semana que vem você vem e fala, ai, graças a Deus acabou falar de obediência, né? Eu vou até desobedecer um pouco essa semana, porque estava muito obediente demais. Se eu contar para vocês que espiritualmente, igreja, eu falei semana passada, eu falei para Deus, qual que é o resultado dessas palavras, né? O Senhor falou assim, olha espiritualmente. E eu fui olhar espiritualmente, orando, né? E, nossa, muito forte, igreja, vinha assim no meu coração, que várias pessoas têm tomado um posicionamento em cima dessas palavras, amém? E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, graças a Deus, né? Quer dizer que a gente está se posicionando em cima delas. E o resultado, igreja, é a bênção sobre a sua vida, pode ter certeza. Agora olhe comigo, igreja. Repete comigo, há um castigo. É tão ruim falar isso, né, cara? Eu não gosto de falar inferno, castigo, condenação, tranca-rua, Satanás, parece que é tudo a mesma coisa, né? E ele diz assim, olha, Deus falou, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Deus castigará. E ele fala de uma maneira especial, igreja. Ele diz assim, não vai ser igual a outras maneiras, vai ser especial, para um povo especial. Especialmente aqueles que segundo a carne, eles andam em inundas paixões, concupiscências, vontades imorais. E o que eles fazem, pastor? Eles menosprezam qualquer governo, qualquer tipo de autoridade constituída por Deus. E olha como é que Deus chama essas pessoas: atrevidos, arrogantes, não temem difamar, injuriar, blasfemar as autoridades superiores. Uau! E ele continua dizendo, apóstolo Pedro, ao passo que anjos, embora maior em força e poder do que os homens, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. E agora olha que interessante, esse todavia como bruto, como animal irracional. Sabe o que ele está fazendo um paralelo? Ele diz assim que o rebelde, igreja, ele é igual a um animal irracional, ele é igual a um cachorro. Ele está dizendo assim, atrevido, arrogante. Ele diz assim, ele põe no mesmo patamar, igreja, de um ser que não é pensante. Ele está dizendo assim, de alguém que não tem, é um animal irracional, alguém que vive os ciclos do cio, alguém que não pode ver uma cadela que sai correndo atrás dela. Mas nós não somos assim, quem concorda? É para não ser, amém? Agora profetiza para o teu irmão, fiquei desconfiado, fala assim, você não é assim. Diria para o teu irmão, você também não é assim. Esse todavia como bruto animal irracional, naturalmente feito para presa e destruição, falando mal daquilo que é ignorante, igreja, na sua destruição também não, amém, há de ser destruído. Efésios 5,6, não precisa você abrir, a Bíblia diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 12:34 de Mateus, raça de víboras, como pode falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Igreja, a boca fala do que o coração está cheio. Um homem rebelde, de coração, ele profere palavras rebeldes, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pega aí, se falamos palavras de rebeldia, sem qualquer constrangimento, é porque nunca nós entendemos, igreja, sobre autoridade. Você já viu que tem gente que tem facilidade de falar sobre uma outra autoridade? Porque ela nunca conheceu Deus, e ela está aprisionada na sua forma de pensar. É muito mais fácil você pronunciar palavras rebeldes do que efetuar ato de rebeldia. Por quê? Por causa da nossa língua, igreja. Tiago diz que a nossa língua, ela é indomada, é um pequeno membro, que põe fogo a toda uma floresta. Tiago ele diz assim que a nossa língua é um território de todos os espíritos, igreja. A nossa língua, ela tem a capacidade de eu falar uma coisa boa para você agora, você virou as costas, eu falo mal de você.
Por isso que a Bíblia diz que é o poder da língua. As palavras são pronunciadas, igreja, por um negócio pequenininho, cara, um membro pequeno, cara, que pode ser usado, cara, por Deus e daqui a pouco pelo diabo, rapidamente. E é bíblico, tem vários textos que falam sobre isso. E daí às vezes, eu não queria ter falado, queria, porque depois já estava dentro do teu coração. Você falou porque está cheio de rebelião dentro do seu coração. Em nenhum momento você parou para pensar de que foi Deus que constituiu, que Deus direcionou, a soberania de Deus, a justiça de Deus. Em nenhum momento você parou para, a Bíblia diz que você, carne, foi a sua carne que liberou isso de alguma forma, de alguma maneira. Quem está entendendo diz amém. Infelizmente na sociedade, igreja contemporânea, há uma normalidade desse tipo de atitude. Mas repete, na igreja precisa ser diferente. Amém? Eu quero dizer algo assim para você. Eu aprendi algo com Deus muito tempo atrás. Sabe por que assim é muito forte isso? Eu vejo na nossa nação, eu vejo dentro da igreja assim muito. Repete comigo, os semelhantes, eles se atraem. Se você pegar só essa parte, quero sair daqui liberto essa noite, amém? Uma pessoa naturalmente, ela se ligará àqueles que são iguais a ela, e se comunicará com aqueles que têm a mesma natureza. É a lei da atração. Vou falar de novo, para você pegar aí. Uma pessoa naturalmente, amém? Ela vai se ligar àquele que é igual a ela, e vai se comunicar, amém, com aqueles que têm a mesma natureza que ela. É a lei da atração. Por quê, pastor? Porque o rebelde e o carnal, eles andam juntos. Por quê? Porque Deus os considera iguais. Você quer conhecer uma pessoa? Veja quem são os amigos dessa pessoa. Veja quem são as pessoas que ela anda, que ela conversa, com quem ela tem como intimidade. E ali você percebe exatamente o que há sobre a vida dessa pessoa. É a lei da atração. Igreja, isso é muito forte. Porque tem uma geração que acha que tenta enganar. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja, aqui você está dentro da água, cara. Aqui ferrou. A gente não vai dizer isso para você de maneira explícita, mas a gente sabe, pai, as pessoas que têm, igreja, uma perturbação nessa área muito forte. E o que demonstra, pastor? As pessoas a qual você é ligado, que naturalmente você é ligado a ela. Amém? Quem está entendendo diz amém. Mateus 12:34, a palavra do Senhor diz assim, só vou ler. Raça de víboras, como podem falar coisas boas sendo maus? Ele diz assim, digo-vos, 36, que toda palavra fútil que o homem proferir, dessa palavra, dará conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Uau, entramos de novo lá em Romanos 13, portas de condenação se abrem, quando você quebra o princípio de autoridade, e você quebra através daquilo que você fala, pelas tuas palavras. Agora, pior, igreja, veja só, a Bíblia diz que não vai herdar o reino dos céus. Paulo disse assim, 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus, nem reis, nem devassos, idólatra, adúltero, efeminado. Olha onde é que ele coloca a igreja, o maldizente e o caluniador, do mesmo patamar, nem ladrão, avarento, bêbado, nem os maldizentes, caluniadores, injuriadores, difamadores, os que falam mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora tem pior ainda, igreja. Paulo ele vai mais fundo, 1 Coríntios 5:11, e eu queria mostrar para você, eu quero encerrar, prometo. Ele diz assim, 1 Coríntios 5:11, se puder pôr esse texto, alguém que estiver ali, põe para mim. Quem está entendendo a palavra diz amém? Graças a Deus que eu estou sentindo a presença do Senhor, amém? Porque ministrar uma palavra dessa, que ela sem a presença é muito ruim demais a conta.
Lúcifer já começa a querer perturbar uns. Ainda bem que ele não está aqui essa noite, amém? Ninguém convidou ele também, amém? Não, né? 1 Coríntios 5,11. Paulo diz assim: igreja, é o mesmo pensamento: injúria, calúnia, difamação, pessoa maldizente, pessoa que exerce a quebra de autoridade por princípio de palavra, razão, pensamentos. Ele diz assim: mas agora eu vos escrevi, ele está falando para a igreja, que não vos associeis com aquele, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, caluniador, injuriador, difamador, os que falam mal dos outros, ou beberrão, ou roubador. E olha que ele diz: com o tal, ainda nem comais. Não vos associeis, não comeis. Associação, aliança. Comeis, intimidade. A pergunta para mim e para você essa noite: quem tem adentrado na sua vida? Talvez gerou algo, um pensamento, através de uma argumentação, de uma razão, e você tem gerado palavras de ódio, de rebelião. Quem está na sua vida em associação? Quem tem sentado à sua mesa, que tem falado, porque não conhece a Deus, se conhecesse ia temer e tremer a Deus, de algum tipo de autoridade, e que você ouviu, e que gerou um pensamento através da porta de entrada da audição, gerou uma ideia, veio para a sua mente, aprisionou a sua mente, e você não consegue conhecer a Deus através do princípio de rebelião, e você não consegue obedecer a Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia diz assim, que eu tenho que seguir em paz com todos, mas não preciso ter nem amizade nem aliança com todos. Esses dias atrás eu ministrei uma pessoa que ela queria muito bem falar, amém, comigo, com relação, pastor, nós temos que seguir em paz. Eu falei: sem problema, eu acho que nós vamos seguir em paz, eu estou aqui para a gente firmar essa paz, só que eu não preciso ter nem amizade com você e nem aliança, porque é muito, igreja, importante você entender isso. Eu não tenho aliança com quem não conhece a autoridade de Deus, e nem a sua soberania, e nem a sua justiça. Não me associo, não como, da minha mesa não participa. Nossa, pastor, o senhor é seletivo? Sim, porque qualquer pessoa que chegar para mim e falar algo, igreja, com essa natureza, para mim acaba tudo aquilo que eu tinha com relação à vida dessa pessoa. Eu conheço o Deus do que eu sirvo, igreja, e eu não vou deixar implantar um pensamento na minha mente que venha me afastar de eu continuar a ter intimidade com Deus e obedecer Ele de maneira íntegra. Quem está me entendendo diz amém. Por isso você precisa rever as tuas amizades. Reveja essas pessoas. Porque sabe por quê, igreja? Vou falar a verdade para você. Às vezes nós temos amizade com pessoas que a prioridade dela não tem nada bíblico. E você, para não querer ficar de mal com o cara, ai, meu amigo, cara, e quem é essa pessoa? Que fruto que ela tem dado? Porque você vai conhecer ela pelo fruto que ela dá. O que ela tem de Deus? Porque se você perceber, você vai ver que é muito provável. A Bíblia diz que, amém, essas pessoas, amém, as más conversações corrompem os bons. Ela vai influenciar você de alguma forma. E daí você vai gerar coisas que você vai se rebelar. E essa rebelião, igreja, não vai deixar você cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra. Porque você queria ficar de bem com todo mundo sobre a face da terra. Lembre-se, aonde tem um rebelde, existe um carnal. Não dá mais tempo de a gente andar dessa maneira, igreja. É um novo tempo. Precisamos destruir todo argumento, todo pensamento, toda racionalidade, tudo, para que a gente não comece a cometer rebelião através de palavras, e ser chamado, como Deus falou ali, atrevido, arrogante. Você parece um animal irracional sobre a face da terra,
porque você não me conhece de maneira como você deveria me conhecer. Esse é o nosso Deus, igreja, amém? Amém? E eu queria orar assim com você essa noite, que você observasse as áreas da sua vida essa noite. Eu queria fechar com chave de ouro. Eu queria que você olhasse para a sua vida, olhasse para a sua boca essa noite. Desculpa eu falar assim. Você tem facilidade de comentar coisas que falam para você? Pessoas contam segredos e você, amém, ou você já julga aquela pessoa por aquilo que conta. Você é aquele tipo de pessoa que falam algo para você de alguém e você já julga ela no mesmo momento. Você não consegue nem olhar os dois lados, ou nem quer ver os dois lados. Você é o tipo de pessoa que gosta, provoca situações para que as pessoas contem de outras para você. É muito provável que você está perturbado, meu irmão. É muito provável que existe um espírito atormentando a sua vida. E porque você fala, a Deus dará de quem você quer, você fala. Só que a Bíblia diz que você vai dar conta e você vai ser condenado por aquilo que você fala. Deus, essa noite Ele quer, com a sua infinita misericórdia, nos livrar de tudo isso em nome de Jesus. Quem quer isso sobre a sua vida diz amém. Se coloca de pé então um pouquinho. Deus repreende fortemente os rebeldes. Rebelar-se contra as autoridades é rebelar-se contra a soberania de Deus. A desobediência nos leva à condenação, escravidão, e nos leva à rebelião. E a rebelião é manifestada através de razão, pensamentos e palavras. Eu não sei, igreja, mas estou sentindo assim uma paz tão grande essa noite, amém? Graças a Deus, amém? Semana passada eu queria sair correndo, sou sincero. Eu quase deixei meu bastão aqui e falei, cara, estou fora. Mas hoje estou sentindo que o Espírito Santo está aqui, amém? Muito forte. Ele vai tocar algumas áreas da sua vida, amém? Mas você precisa, lembre-se, igreja, eu tenho autoridade, amém, sobre a sua vida, amém? Delegada. É como se eu tivesse 50% de autoridade. Agora você precisa dar essa autoridade. Eu queria que você desse essa autorização para mim entrar aí, ó. E você falasse, pastor, eu sou esse que o senhor está falando essa noite. E eu sei que algumas coisas não acontecem na minha vida, porque, pastor, eu estou doente. Talvez a doença sua essa noite é lepra. Está estagnado alguma área da sua vida? Se está estagnado uma área da sua vida, lembra de Miriam. O projeto de Deus ficou estagnado, igreja, enquanto ela não se limpou. E é interessante que a Bíblia diz que Moisés e Arão foram interceder pela irmã. Senhor, olha só, a nossa irmã está doente, cura ela. O Senhor falou assim, não, eu vou deixar ela 7 dias no meio do arraial, para mostrar para todo Israel como que eu trato com rebelião, como que eu trato com o atrevimento de algumas pessoas que dizem que me amam, mas quando tomam posicionamento naquilo que eu deleguei sobre a face da terra, eles de alguma forma tocam no meu caráter. E a Bíblia diz que 7 dias ela ficou para limpar, purificar. Quando ela é purificada, novamente Deus levanta a nuvem e Ele dá direção ao tabernáculo. Igreja, talvez tenha alguma área da sua vida que estagnou. Pastor, a minha área é financeira, a minha área é familiar, a minha área é meu casamento, ministerial, eu não sei. Igreja, se você não for purificado, limpo, você vai estar parado no projeto de Deus sobre a face da terra. E a igreja de Deus é uma igreja em movimento, amém? Se algo está parado, porque tem algo que estagnou no meio. Eu queria orar com você rapidinho. Você que precisa de uma oração específica essa noite, vem aqui à frente, nós queremos orar com você.